O tema da nossa reflexão, resgatados por amor, 2 Samuel, capítulo 9, verso 8. Mefibosete se curvou, novamente respondeu: Eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. 2 Samuel, no capítulo 9, os versos 1 a seguintes, como diz o verso 1, diz: Certo dia Davi perguntou: Será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Verso 2: Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o verso 3: E o rei lhe respondeu: Ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Então Ziba respondeu: Sim, existe. Existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Vejamos aqui algo interessante. 2 Samuel 4,4 diz: Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco. Um outro detalhe do local onde estava Mefibosete: Lodebar. Lodebar era o nome. Lodebar, nome mais usado na Europa e Ásia. Lodebar, traduzido do hebraico, Lodebar, sem pasto. Lugar de sequidão, miséria, lugar de pavor e desamparo, terra do esquecimento, onde residiam coxos, aleijados, cegos e outros tipos de doentes. Portanto, lugar de sofrimento, onde ninguém poderia ser feliz, terra de dor e tristeza profunda. Na palavra ainda de Ziba, destacamos uma apresentação um tanto quanto desdenhosa, quando diz, como começou então dizendo: Conheço sim Mefibosete, aleijado dos 2 pés, mora em Lodebar. Voltando ao texto, no verso 5 do capítulo 9 de 2 Samuel, verso 5 diz: Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, chegou, ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, Senhor, respondeu. E no verso 7, não fique com medo, disse Davi, eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai, e lhe darei de volta todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Merece muita atenção a colocação que Mefibosete faz. No verso 8, ele diz: Eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor... Por que o Senhor é tão bondoso para comigo? Observamos aqui a atitude de Davi. Davi havia prometido para Deus algo importante com relação até que fosse descendentes de Saul, outras coisas mais. Mas a amizade sincera com Jonatas era o forte daquele momento. Jonatas era pai de Mefibosete. Mesmo tomando conhecimento do perfil ao tempo que concluiu, ele conclui dizendo: é esse que vou ajudar.
Mefibosete então se surpreende e refuta. Não valia nada, não valia mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso então para comigo? Quando Ana orava, em 1 Samuel 2:8, a parte A, o texto diz: Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Salmos 113, 7 e 8. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes do seu povo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Jesus nos resgatou do pecado. Jesus nos resgatou das trevas para a luz. Jesus veio até nós para nos reconciliar com o Pai, com direito a que possamos morar eternamente na casa do Pai, conforme João 14, 1 e 2. Para nos resgatar, Jesus carregou o peso do nosso pecado. Pelas suas pisaduras fomos sarados, conforme Isaías 53, verso 6. Por sua morte e ressurreição também triunfamos sobre a morte com Jesus. Fomos justificados pela fé. E hoje podemos dizer, somos filhos de Deus pelo poder que Deus deu ao seu Filho para assim nos conceder. Voltando ao texto, Davi deu ordens a Ziba para providenciar tudo para o bem-estar de Mefibosete. O verso 11, a parte B, diz: daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Verso 13, assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Não importa o estado em que você esteja na vida emocional, na vida física ou em geral, e o seu grau de afastamento de Deus, você está sendo convidado nesta hora, neste momento, para voltar à casa paterna. Jesus veio para levar você, que está perdido, e Ele quer vê-lo na sua presença junto dele. Por amor a você, Ele lhe espera e quer lhe abençoar para o seu retorno à casa paterna. Ele quer resgatar você das garras do pecado, por amor que Ele tem a você. Deus nos amou, Deus nos ama, Deus tem amor por você, Deus tem plano para a sua vida, Deus tem lugar de honra para você, Deus se lembra de você. Davi lembrou, Davi honrou, Davi respeitou, Davi recompensou, cumpriu o propósito de Deus. Deus quer fazer isso com você também, na pessoa de Jesus, o seu Filho. Deus quer fazer de você também, como Davi fez. Deus quer fazer o melhor para você. Davi fez o melhor para Mefibosete e Deus quer fazer o melhor para você, porque Ele ama você. E para tanto, então, Senhor, abençoe você. Volte-se para Deus agora, porque Ele ama muito você. Amém.